cidade, região de Campinas. Dr. Taido, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Prazer todo nosso, Ismael. Queria agradecer primeiro a Deus por estar aqui com você, com vocês, e dizer que é uma honra estar aqui participando, né? Hoje vamos falar do melhor Bucocast do Brasil. Eu já vi que você já tem até história até fora também. Então é uma honra poder estar aqui, né? Isso é um privilégio para a gente. E realmente a nossa formação é ali na redondeza, né? Do interior de São Paulo. É isso mesmo. A água lá é boa, viu, cara? A região lá é boa, a água lá é boa. Estamos falando ali da região de Campinas. Antes de começar esse bate-papo, quero fazer um agradecimento especial à Dinâmica, né? Ao Ulisses, que proporcionou essa oportunidade de a gente poder estar fazendo esse bate-papo aqui. Então, queria agradecer o Ulisses, o Márcio, que são parceiros aqui do canal da Bucocast. Dr. Taido, antes de a gente entrar no bate-papo, que nós vamos falar de cirurgia ortognática, cirurgias estéticas da face, eu queria que você se apresentasse da sua formação. Eu sei que você já começou aí num serviço que é muito famoso no Brasil, né? Quando você fez a sua formação, eu queria que você se apresentasse. É isso. A nossa caminhada na cirurgia, né, desde até então, vamos falar assim, mais de 10 anos, né, já caminhando na cirurgia. Quando a gente iniciou na cirurgia bucomaxilofacial, foi no interior de São Paulo, Valinhos, Vinhedo, Campinas, onde eu pude fazer 3 anos de residência, né, integral, com muita base em traumas faciais, cirurgias ortognáticas, cirurgias articulares, desde, né, uma cirurgia pequena até uma prótese. E logo mais que eu saí do meu R3 ali, eu fiz ainda 1 ano no Rio de Janeiro para o R4 em cirurgia articular. Então, a gente tem uma base muito sólida, né, em cirurgias ortognáticas e cirurgias articulares. Cirurgias ortopédicas da face, vamos dizer assim. É a cereja do bolo dentro da especialidade, né? É isso. Hoje a cirurgia ortognática, a cirurgia articular, a gente pode considerar a cereja do bolo pelo fato de você ter o seu consultório, triar o paciente ali, né? Você consegue conduzir de uma forma mais próxima do paciente, né? Não é só um trauma que acontece ali, eventualmente uma urgência. Quando você faz cirurgia ortognática, articulação, ou você vai corrigir algo, uma deformidade facial, você cria um vínculo com o paciente, né? Ele tem uma história ali, você está várias vezes durante a semana conversando com o paciente. Então, você acaba, né, tendo um bom volume no consultório e aí você leva também para o ambiente hospitalar. Dentro da odontologia, quem que levou você? Qual que foi a referência para você escolher essa área? Essa é uma boa, porque na minha família não tinha ninguém dentista. E eu nunca me deparei e falei assim, nossa, eu tenho que seguir isso, aquilo. Foi desde pequeno, eu sempre quis ser dentista. Estava no meu coração. E quando eu estava no ensino médio, eu comecei a pesquisar mais sobre a odontologia para fazer vestibular. E daí eu vi que a cirurgia enchia meus olhos. Então eu já entrei para a faculdade, né, para a universidade, já querendo fazer cirurgia bucomaxilofacial. Então, é algo que nasceu dentro de mim. Eu acho que na vontade de Deus mesmo, para estar hoje, né, ajudando as pessoas, como um propósito mesmo, grande. A cirurgia bucomaxilo, ela, desde então, sempre esteve no meu coração. Você, dentro da bucomaxilo, a gente sabe que tem algumas áreas, né? E no meu ponto de vista, as principais áreas aí é a cirurgia ortognática e as cirurgias de ATM, né? Isso. Como que foi para você entrar nesse mundo, já que nós estamos falando das 2 principais áreas, no meu ponto de vista, e que talvez tenha a maior, assim, curva de aprendizado acentuada, ou seja, você precisa estudar bastante para você poder navegar nessas 2 áreas. Como que foi para você isso? Isso foi como a gente gostava bastante. Eu, desde então, nunca fui aquele cirurgião, falei assim, nossa, eu tenho que ficar no pronto-socorro ali fazendo cirurgias de trauma, apesar de ter feito, de gostar, e eu acho que faz parte. Mas desde sempre a gente observava essas discrepâncias faciais, né? Essas anomalias dentro faciais em consultório.
E pelo fato de você se deparar com isso no dia a dia, a gente via necessidade de aperfeiçoar. Ainda, enquanto eu me ingressei na residência, eu fazia também especialização em implantodontia. Foi quando eu comecei, de fato, a acompanhar um professor que já era bucomaxilo, ele era ortodontista e também fazia cirurgias ortognáticas. Então, eu uni o útil ao agradável, né? Que a vontade que a gente tinha de estudar, aperfeiçoar nas cirurgias ortognáticas, e também pelo fato de estar no consultório ali recebendo essa demanda, né, desses pacientes com problemas não só na face, mas articulares. Então, a gente juntou a necessidade e realmente a vontade, né, o carinho, o cuidado de querer ingressar nesse quesito das deformidades faciais. Doutor, nós vamos fazer aqui um bate-papo voltado para a cirurgia ortognática, mas obviamente em algum momento nós vamos falar de ATM também, porque às vezes esse paciente ele é premiado, né? Ele tem a deformidade e tem um problema na articulação também. Começando com a perguntinha que eu sempre faço para os colegas que passam por aqui, que navegam nas duas áreas, quando você tem a indicação da cirurgia ortognática e esse paciente também tem a necessidade de uma prótese, você faz a cirurgia junto ou você faz separado? No caso, uma cirurgia de prótese de ATM. Prótese de ATM com ortognática. Quando você tem as duas cirurgias juntas, né? Sim. Você faz a ortognática, depois a ATM depois a ortognática, como que é isso? Ou faz numa cirurgia só? Quando o paciente normalmente apresenta um problema, né, uma anomalia dentro facial, normalmente é padrão 2, classe 2, ele é um retrognata, então, consequentemente, ele vai apresentar mais distúrbios nas articulações, né, isso é um dado. E quando nós podemos fazer, ele tem um problema articular, uma degeneração extensa, uma reabsorção, né, óssea extensa nessa região, e a necessidade de fazer a cirurgia, tanto ortognática quanto a prótese, a gente opta em realizar junto. Um tempo cirúrgico, menos custos, reduz a morbidade do paciente também. É claro que isso vai depender do caso, do planejamento e até da expertise do cirurgião. Hoje, graças a Deus, a gente consegue sim conduzir muito bem uma cirurgia ortognática com prótese, até com um tempo cirúrgico normal, bom. Eu acredito que pela demanda que nós já enfrentamos, a gente consegue fazer com bastante destreza e ter êxito. Maxila, mandíbula e mento, você faz em média de quanto tempo hoje uma ortognática? Se a gente fizer pé no chão, tranquilo, sem correria, né, que não precisa, 2h30 a gente consegue finalizar maxila, mandíbula e mento. Já fizemos mais rápido, tem alguns casos que a gente demora, né? A gente não fica muito preocupado hoje com essa questão do tempo cirúrgico, porque acaba que vira uma rotina. Mas um tempo bom, vamos colocar assim, com sutura, até umas 3 horinhas ali tá de bom tamanho. É a média. São perguntas que a gente faz para todos os cirurgiões aqui e tá dentro da média, né? Da cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática minimamente invasiva, o que você acha dessa técnica? Você tem isso na sua prática clínica ou não? Eu queria a sua opinião sobre isso. Nós temos. A gente tem cada dia mais colocado, né, foco nessas cirurgias minimamente invasivas. Na cirurgia ortognática, isso já é algo real, né, que existe há um tempo. Tem vários outros profissionais que a gente acompanha. Nós temos bons exemplos de cirurgiões onde nós podemos participar de alguns cursos para abrir a nossa mente e aprimorar a técnica. Então, a gente faz sim cirurgias minimamente invasivas, ainda conseguimos adaptar a técnica. Nem todo caso eu acredito que é possível a gente realizar a cirurgia minimamente invasiva. Na mão de alguns funciona, né, fazer em todos os casos. Eu conheço alguns cirurgiões que aplicam bem a técnica, mas a gente consegue fazer sim em alguns casos, outros ainda a gente opta em não fazer. Mas é uma realidade e realmente é o futuro.
né? A questão da cirurgia minimamente invasiva reduz também a morbidade do paciente, tem questão de tempo cirúrgico, custos, enfim, mas é analisar cada caso para você não ficar preso, né? Eu acho que o cirurgião, quando ele tem uma casuística boa, ele tem um tempo já de um legado, tempo de serviço bom, uma expertise, eu acredito que ele vai ponderar para usufruir dessa técnica ou não. Hoje, a cirurgia ortognática tá, talvez, assim, pelas histórias, né? Vivendo o melhor momento. Já entrevistei alguns colegas que usou fio de aço, operou na época que cirurgia ortognática ficava com a boca amarrada. Uhum. Imagino como que não era a cirurgia ortognática no passado, né? Uhum. Cirurgia de 30 anos atrás. Eu entrevistei Marcos Pita agora recentemente e ele, apesar de não ser tão velho, ele passou por algumas etapas da cirurgia ortognática e hoje está vivendo talvez o melhor momento do planejamento virtual, né? Cirurgias minimamente invasivas. Como que você vê a evolução da cirurgia, já que você é de uma geração mais contemporânea dentro da especialidade, chegou a fazer cirurgia ortognática, planejamento em articulador, modelo de gesso, você chegou a passar por essa fase também? Passamos. Isso aí foi algo, inclusive, importantíssimo, né? Eu não peguei a cirurgia com fio de aço. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente não pegou. Graças a Deus. Eu já peguei mais avançado, né? E de certa forma, isso é muito bom para a gente, né? A nossa... desde que nós começamos, né? A gente já tinha os materiais de fixação, né? Interna rígida, já... muito raro até hoje nós colocarmos muitos elásticos no paciente no pós-operatório. Tem paciente que faz a cirurgia ortognática hoje com a gente que às vezes eu nem coloco elástico por ter uma boa estabilidade na oclusão. Você também avalia a carga mastigatória, a força muscular desse paciente e a gente vai acompanhando. Nem sempre até os elásticos a gente coloca. Então, essa turma, né, inclusive você citou o Pita, que é um excelente cirurgião, né, vários outros como ele passaram por essa fase, né, e tiveram que se adaptar, mas isso ajuda também na mão do cirurgião, né? Eu acredito que, como você falou do planejamento virtual hoje nós temos o planejamento virtual 3D, que a gente consegue analisar o crânio nas 3 dimensões, né? Nos 3 cortes, sagital, coronal e axial. E no planejamento, né, de articulador convencional, a gente não tinha, né, esse poder, né, essa visualização. Então, eu aprendi sim, isso me ajudou bastante, né, porque você vai ter região do Brasil ainda, acredito, ou algum lugar que você não tenha esse acesso, você tem que saber fazer, né? Um traçado predictivo, você fazer uma cirurgia de modelo, isso faz parte, né, também para que o cirurgião possa aprimorar, né? E ele tem que entender essa técnica, por mais que ele não faça, eu acredito que ele tenha que aprender sim. Apesar de que o planejamento virtual ele é soberano, né? Ele traz mais acurácia, ele é mais fidedigno, ele é mais previsível, mas eu acho que faz parte de um bom cirurgião com uma boa formação entender sobre esse passado do planejamento. Os caras falam que não tinha nem preparo ortodôntico antigamente quando os caras faziam cirurgia. Como imaginar a ortognática sem preparo ortodôntico, hein? É um benefício antecipado raiz, total, né? Aí é mais difícil, né? É mais difícil, né? A gente faz também benefício antecipado, a gente fica bem de olho na oclusão, no caso do paciente, se realmente é necessário, né, a gente jogar ele para cirurgia antes. É questão funcional mesmo, né? Às vezes respiratória, um paciente com apneia e tudo mais. Mas eu imagino no passado, né? Com fio de aço e você não ter a oclusão estável como gostaria, então eles enfrentaram grandes adversidades. Hoje a gente está num mundo mais, como você falou, contemporâneo e é mais fiel, né? Fidedigno com o planejamento. Os caras iam pra guerra com 38, essa que é a grande verdade. É isso mesmo. Mais ou menos isso. Dr. Tairo, eu queria que você falasse um pouquinho
sobre a questão do preparo, né? A gente, assim, a gente não fez uma pauta aqui, né? Não estamos batendo papo. Hoje a gente sabe que o preparo ortocirúrgico, ele te dá aí um norte para o resultado final da cirurgia ortognática, né? E também a gente já passou por uma evolução dentro do preparo da cirurgia ortognática, onde você tem o aparelho convencional e tem os alinhadores. Eu queria que você falasse da sua expertise, se você opera esses dois tipos de preparo, com o paciente que chega com o convencional, com o alinhador, que inclusive a gente vai ter um evento aqui em Brasília falando sobre o preparo ortocirúrgico, que no final a gente vai falar sobre isso também, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com isso. É isso aí. Hoje, com a chegada dos alinhadores, né, a gente consegue ampliar até aumentar a demanda, né? Porque tem muitos pacientes hoje que falam assim, eu quero fazer a cirurgia, mas eu não quero usar o aparelho. Então, os alinhadores também chegaram para nos ajudar nesse quesito, né? Muitos pacientes que usaram o aparelho durante a vida toda ficaram traumatizados e aí a questão dos alinhadores também nos ajuda nisso. A questão quando a gente fala de preparo ortocirúrgico, é claro que se você for realizar uma cirurgia ortognática, a gente está falando de uma discrepância óssea, né? Uma discrepância, é uma anomalia dentofacial, não é só ósseo, também é um problema dentário. Então, se nós observarmos hoje todos os casos, eles devem sim passar pela ortodontia, né? Colocação do aparelho. Previamente à cirurgia, isso nos traz mais estabilidade, né? Quando a gente fala um tratamento ortodôntico prévio, por menor que seja a compensação, seja ela por algum profissional que compensou ou fisiologicamente falando, o próprio organismo compensou aqueles dentes, a gente precisa dar ênfase nisso, em alinhar, nivelar os dentes na arcada e descompensar essas inclinações. Então, a gente faz um estudo minucioso, prévio, né, para a gente poder ver as inclinações dos dentes, e isso nos possibilita até melhorar nos avanços da cirurgia. A questão do aparelho hoje convencional, os aparelhos fixos, metálicos, né, eles funcionam muito bem. Né? Tem alguns tipos de aparelho nessa condição, tem autoligado, tem aparelho estético, mas com os fios, né? Então, eles sim são ainda de escolha da maioria das pessoas hoje, pelo fato dos ortodontistas saberem trabalhar muito bem, já terem conhecimento e destreza, já estão familiarizados com esse tipo de material. Com a chegada dos alinhadores, alguns ortodontistas eles ainda se sentem não preparados para poder conduzir um preparo ortocirúrgico com alinhador. Isso às vezes por não compreender a utilização do alinhador propriamente dito, e até não tem casuística, não tem demanda, e a pessoa acaba ficando inseguro. Mas os alinhadores funcionam bem sim. É claro que a gente vai ponderar, né? Por exemplo, uma discrepância que você tem grande de um paciente, tem inclinações extensas, você precisa fazer uma ortodontia muito boa, né, com um profissional muito bom, você pode lançar a mão de uma técnica híbrida. Por exemplo, um alinhador com mini implantes, com mini placas, você consegue trabalhar bem a ponto de ser como um aparelho convencional, metálico, com fio e bracket e tudo mais. Então, a gente consegue sim trabalhar praticamente da mesma forma, dependendo do caso, do grau e da expertise do profissional. Mas é claro que todos os pacientes, né, que a gente vai realizar a cirurgia ortognática, é interessante que ele passe por uma avaliação com o ortodontista para fazer um preparo, seja ele qual for. Se for pequeno ou muito extenso, é necessário sim para criar uma estabilidade no pós-operatório. Hoje, quanto tempo você, em média, tem recebido seus casos com preparo ortocirúrgico, quando tem essa relação com o ortodontista, o paciente que está nos assistindo, normalmente para ele poder entender, preciso passar pelo preparo, doutor, qual que é a média assim? Hoje a média, vamos dizer, 6 meses, é uma média.
Já tivemos pacientes que ficaram 1 ano e meio, já vi até 2, né? Mas uma média hoje, para aquele paciente que acabou de chegar ali, que estão com um probleminha, né? Tem que alinhar, nivelar, descompensar. Se o ortodontista, né, tiver uma boa expertise, ou ele tiver, né, já familiarizado, 6 meses é uma média que a gente tem enfrentado hoje. É claro que você pode ter a ajuda dos mini implantes, as mini placas, para poder ajudar. Se for só de aparelho, sem utilização desses meios, é mais ou menos isso. Já vi paciente que utilizou esses meios e 3 meses, 4 meses, mas já vi também 8 meses. Então, uma média de 6 meses por aí. Hoje você opera, faz as suas ortognáticas igual quando você começou, ou você já mudou a forma de operar? Por exemplo, você começa a sua cirurgia pela maxila, pela mandíbula, como você aprendeu? Você nesse meio aí foi ganhando expertise, obviamente, e vai adquirindo a sua forma de conduzir a cirurgia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. De quando eu comecei para hoje, algumas coisas mudaram, né? Inclusive o tempo cirúrgico, né? Quando eu fiz as minhas primeiras cirurgias, eu gastava em torno de umas 5 horas para fazer uma cirurgia. Hoje, as mais demoradas são 3 horas, vamos dizer assim. Então, isso influi, né? Tem a influência da técnica, né? Porque você vai melhorando a sua destreza, você vai cortando menos, o acesso é menor. Então, você acaba já sabendo os passos, está mais familiarizado a cirurgia. Em relação a começar a cirurgia pela maxila, mandíbula, isso vai depender do planejamento, né? Porque, às vezes, tem paciente, dependendo do movimento, que obrigatoriamente você vai ter que começar a cirurgia pela maxila ou pela mandíbula. Mas se for por escolha, normalmente a gente opta em começar a cirurgia pela mandíbula. A gente sente que é um pouco mais rápido também, tem algumas outras questões, né, de risco de fratura, enfim. E muitas outras pessoas, né, isso é um assunto até que é interessante discutir, porque a maxila é um osso fixo, né? Então, quando você posiciona o osso, a maxila no lugar, a mandíbula ela vai encaixar no lugar que a maxila já está, né? Tanto que o planejamento, mesmo você começando a cirurgia pela mandíbula, o planejamento virtual você também inicia pela maxila. Então, ela é o parâmetro. Então, muitas pessoas, se você tiver, por exemplo, uma assimetria grande, que você tem uma inclinação do plano oclusal, às vezes a maxila está bem tortinha, a mandíbula desviando para o lado, seja até um laterognatismo, mas vamos falar de assimetria. Quando você posiciona a maxila no lugar, você já percebeu que você corrigiu o problema que está ali, o resto só vai encaixando. Então, ela é como um norte para você na cirurgia, em grandes assimetrias. Por exemplo, paciente que tem um sorriso gengival muito extenso, que você vai fazer uma intrusão grande. Eu não começo as cirurgias pela mandíbula, normalmente eu começo pela maxila, porque já é um desafio maior. Você coloca a maxila na posição, como você vai ter que tirar uma fatia grande, às vezes a posição na hora de encaixar a mandíbula, inicialmente, previamente a maxila, não é legal. Então, vai depender do espessamento do guia. Então, a gente faz uma avaliação minuciosa no planejamento pré-operatório. Por isso, hoje, nós temos o planejamento virtual, que é o 3D. A gente consegue ter auxílio para definir melhor se vai começar pela maxila, se vai começar pela mandíbula. A gente vê as interferências ósseas. Então, a gente julga isso também. Agora, na maioria dos casos, se você vai começar pela maxila ou mandíbula, aí vai depender também da vontade do cirurgião e do que ele está acostumado a fazer. Teoricamente, não vai ter tanta diferença. Cirurgias customizada versus, né, cirurgia material de estoque, vamos dizer assim, né? Como que você vê essa diferença e se você acredita que a gente vai viver o mundo das customizadas, que você vai chegar no hospital e não vai ter mais material de estoque, vamos dizer assim, todo o material vai vir planejado. Como que você vê essa evolução aí nas cirurgias?
Você diz em relação à cirurgia ortognática? Ortognática, material customizado. Você fazer uma cirurgia onde você tem um material que foi planejado para aquele paciente, vamos dizer assim. Seja prótese de ATM, seja cirurgia ortognática. Eu queria que você falasse desse mundo da customização, como que você enxerga isso, se você acredita que isso vai chegar a ser uma realidade dentro da nossa especialidade um dia. Eu acredito que vai ser sim uma realidade, tanto que já tem pessoas que fazem, né, as cirurgias ortognáticas, as placas vêm customizadas, né, você já vem com elas dobradas na posição, no corte, já vem com os guias de corte. Então, isso facilita a cirurgia, né? Um contato ósseo. A questão são os custos, né? A gente ainda se depara com... quando a gente fala de customização, né, as operadoras, os planos de saúde, eles têm, sim, né, um certo receio com isso ainda. Na medida que as pessoas forem familiarizando, porque quando a gente fala de customização, dá a entender que a cirurgia é mais fácil, né? Muitas vezes o paciente, né, até acredita que sim, mas para o cirurgião ele tem que ter um olhar redobrado. Não pode errar, né? Não pode errar, porque está customizado, né? E aí, na hora que você abre o paciente, né, que você acessa ali o osso, que você expõe, você vê a condição óssea propriamente dita do paciente. Então, assim, tem uns percalços no meio do caminho. E a customização, ela é sim um caminho melhor para o cirurgião, mas exige que o cirurgião tenha treinamento, né? Tem que avaliar custo-benefício em relação, né, para poder ter acesso, né? Por exemplo, a prótese customizada já é diferente. Você vai fazer um paciente, uma deformidade facial extensa, um classe 2, um padrão 2 severo, que tem que colocar uma prótese, fazer em conjunto uma ortognática, é complicado você colocar uma prótese de estoque, né? Você tem uma previsibilidade no planejamento, você vai manter essa prótese por mais tempo. Já tem estudos que mostram que a customização ela é altamente superior. Então, em relação à articulação, que a gente está falando de um ápice das cirurgias bucomaxilofaciais, onde a gente está trabalhando com estruturas nobres, a gente tem que lançar a mão do melhor produto para os nossos pacientes. Por exemplo, a prótese customizada. Na cirurgia ortognática, eu acredito, Ismael, que ainda não é algo que vai ser para agora, né? Vai exigir algumas questões, como a gente falou anteriormente, custo, treinamento e outras vertentes, né? Eu acredito que isso é o futuro também. Lá fora tem muita gente que faz, mas ainda no Brasil é um pouco mais complexo isso, mas vai chegar o momento. Eu acredito que talvez assim, você falar assim, vai ser só customizado, eu não sei, eu diria que não. Mas a customização ela vai fazer cada vez mais parte da nossa vida, da nossa rotina, para melhorar, né? Não tempo cirúrgico, vai melhorar os casos dos pacientes. Quando você fala em customização, por exemplo, já entrando em outro assunto, das cirurgias de face, às vezes o paciente ele faz uma ortognática, mas ele tem que melhorar alguma discrepância que só com a ortognática ele não melhora. E quando você faz uma customização de uma placa, você pode acrescentar um pouco de material. É lógico que isso o engenheiro vai verificar a possibilidade e você corrige um defeito ainda maior que existia ali no paciente. Que o material convencional você não conseguiria. Não conseguimos com o material convencional. Então a customização ela entra, né, lógico que na parte funcional, mas você acaba também podendo ter uma melhora estética do paciente num tempo cirúrgico só, por exemplo. Hoje a cirurgia ortognática, como que você vê ela? É uma cirurgia funcional, uma cirurgia estética? Quando você vai operar o paciente, você tem uma área que você observa mais no sentido, cara, eu tenho que devolver a função, mas a estética para mim, ela é a cereja da cirurgia, ou não, Ismael? Não, eu sempre trabalhei pensando na função, a estética, se ela vier, é brinde, porque tem alguns cirurgiões que ele vai para a função, mas ele visa a estética, ele quer ver a face, ele quer saber como que vai ficar o posicionamento da face, enfim. Como que você avalia
E como que você enxerga a ortognática nesse sentido? Isso é um assunto bem legal, porque embora, né, a gente tenha a cirurgia, alguns pacientes nos procuram para falar assim, eu quero melhorar minha face estética. Embora isso existe, na minha visão como cirurgião, a cirurgia ortognática ela é muito mais funcional do que estética. Uma coisa caminha com a outra, né? Elas caminham juntas. A cirurgia ortognática, ela com certeza, ela é uma cirurgia reparadora, né? Ela é funcional por quê? Porque você vai corrigir a fonação, a mastigação do paciente, você vai corrigir a respiração. E nós estamos falando de cirurgia ortopédica. Todas as vezes que a gente fala em cirurgia ortognática, se você olhar, né, pela palavra propriamente dita, né, ortognática, orto vem do grego, né, que é correto, né, em linha reta, e gnático são os maxilares, a mandíbula. Então a gente está simplesmente proporcionando, restabelecendo uma correção, deixando alinhado. Então, logo que você está trazendo harmonia para o paciente, também é estético. Porém, a cirurgia ortognática, quando a gente reposiciona os ossos da face, que a gente coloca, né, os maxilares na posição, a gente está melhorando sim a estética do paciente, porque o que traz a sustentação da face são os ossos, né? É um arcabouço, então ele vai ditar onde vai ficar o tecido mole. Então, quando a gente melhora a função do paciente, proporcionalmente falando, a gente também melhora a estética. Então, sempre que eu vou fazer uma cirurgia ortognática, por mais que as condições funcionais elas sejam soberanas, a gente olha para a estética do paciente, porque isso também é qualidade de vida. Isso também nós estamos restabelecendo a qualidade de vida do paciente. Então, não podemos fechar os olhos para a estética. É uma função também, né, estética? Com certeza. Acaba que, né, você como tem gente que só procura por estética, mas mal ele sabe que corrigindo o problema que ele tem ósseo, vai também trazer mais função. Então, é função redobrada. Que tem muito paciente que sofre com problemas psicoemocionais por conta da deformidade, questão da estética, né? Exatamente. Isso é o que tem aumentado muito, né? Essa alteração da imagem que as pessoas têm tido. Então, muitos de fato procuram por estética, mas quando você faz uma análise minuciosa, que você pondera tudo, você vê que ele tem um problema funcional e que enquadra naquilo também que ele está buscando. Então, como você falou no início, é um brinde. Você acaba... A estética entra como um brinde para o paciente, mas de fato faz toda a diferença naquilo que eles precisam e buscam. Você mais operou quais tipos de padrão de paciente? O 2, o 3, assimétrico? O que você mais operou? Homem, mulher? A gente é bem mesclado, né? A gente já fez muitos classe 3, padrão 3, 2. Como a gente trabalha com pacientes que têm problema na articulação, a maioria é mulher. Né? Ainda a gente se depara com esses problemas articulares mais em mulher. Isso é dados, né? Então, automaticamente, como a gente trabalha com cirurgias articulares, esses problemas nas articulações, a gente também acaba fazendo mais cirurgias para retrognatismo, que está associado a esses problemas. E, de fato, as mulheres, né, não só pela coragem delas, mas também pela necessidade dos problemas, a gente ainda vê que a maioria dos nossos casos ainda é mulher. Para você, qual que é o maior desafio da cirurgia ortognática em poder restabelecer a função, enfim, fazer a cirurgia? O paciente 2, assimétrico, 3... Qual que, quando você depara, fala, cara, essa cirurgia é desafiadora? Qual que, no seu ponto de vista, é mais... Eu não subestimo nenhuma cirurgia, né? Eu acredito que todas a gente tem que dar uma atenção especial. Mas quando a gente fala de paciente retrognata com uma reconstrução protética, por exemplo, associado, são casos mais difíceis, desafiadores. Toda a simetria facial é mais desafiadora, seja ela classe 2 ou 3, quando a gente fala de assimetria facial é mais desafiador. Até porque muitas vezes essas assimetrias elas não ficam só ali em tecido duro, só em osso.
muitas vezes o tecido mole também apresenta uma assimetria. Então, isso nos deixa, quando a gente fala de cirurgia ortognática, que é função estética, isso pode nos limitar no primeiro momento, na primeira cirurgia. Aí a gente tem que lançar a mão de outros artifícios, né? Como uma prótese customizada, um smart mold, alguma coisa assim, né? Que é um material biocompatível. O desafio sempre vai, na minha opinião, estar mais nas assimetrias. Falando para o paciente sobre os benefícios da cirurgia ortognática, o que você poderia pontuar? Quais são os benefícios que a cirurgia ortognática oferece para o paciente? Sem sombra de dúvida, né, pelo que a gente estuda e o nosso feedback dos pacientes, Mael, eu vejo que a respiração, a mastigação, né, os pacientes, eles relatam uma melhora significativa. Você vê que eles começam a ter mais qualidade de vida, né, porque quando você não tem uma mordida encaixada, você não consegue triturar os alimentos direito. Então, você não consegue... O bolo alimentar é mais difícil de descer nos movimentos peristálticos, porque você não tritura o alimento, então a sua deglutição fica mais difícil. O bolo alimentar, a quebra das enzimas para absorver os nutrientes. Então é um efeito cascata. Quando o paciente ele adapta na nova mordida que está mais estável, ele consegue melhorar essa mastigação, ele melhora a saúde como um todo. Tem pacientes que tinham gastrite, passam a não ter mais. Sem contar a respiração, né? Eu creio que um dos maiores benefícios da cirurgia ortognática hoje é no quesito respiratório. Falando em respiratório, nesse quesito, eu queria que você falasse do paciente que tem problema com ronco, apneia obstrutiva do sono, que a cirurgia ortognática tem solucionado uma boa parte, né, dos pacientes que têm procurado a cirurgia para essa função. Eu queria que você falasse da sua experiência com os casos que você tem feito para esse perfil de paciente. Esse é um assunto extenso, né, sobre a apneia, e eu, assim, na minha opinião, eu creio que hoje a cirurgia ortognática ela é uma dos principais benefícios para quem tem apneia. É claro que, né, quando a gente fala de apneia, né, que é um problema de... Você vai ter ali uma perda total respiratória ou parcial, isso vai gerar uma quebra de oxigênio, né? Então, a gente está falando da vida do paciente como um todo. Na cirurgia ortognática, assim, a apneia, como é multifatorial, né, você tem aí a obesidade, você vai ter até o próprio envelhecimento, né? Você vai ter alguns pacientes que podem, por conta do tecido mole, ter um problema respiratório, algumas comorbidades. E a apneia, que é a hipóxia, a falta de oxigênio, pode trazer o paciente a ter até doenças cardiovasculares, né? E a gente está falando de doenças metabólicas, né? Então, o assunto é muito extenso. Por exemplo, eu acredito hoje que a maioria dos pacientes que têm apneia, mesmo que seja vários fatores, eles têm algum grau, sim, de discrepância dos maxilares, né? Porque é um problema mecânico. Então, quando a gente identifica esse problema mecânico, o paciente passa a corrigir isso, ele vai melhorar a sua parte metabólica, né? Porque se você tem um problema de hipóxia, que é oxigênio, você pode desenvolver um diabetes tipo 2, né? Você vai ter, pelo sono, a qualidade do sono que você vai perder, né? O paciente ele começa a não dormir bem, ele passa a ter... sobrecarregar a função cardiorrespiratória, e aí é um efeito cascata, né? Porque nós estamos falando de, se for um problema mecânico que a cirurgia ortognática pode resolver, que muitas vezes nós temos bons resultados. Eu tenho pacientes hoje, isso eu te falo com precisão, que pacientes deixaram de usar o CPAP depois da cirurgia ortognática. É claro que a gente analisa como um todo, tem a parte endocrinológica do paciente, tem que ver o sistema endócrino, metabólico, você tem que ver se o paciente está fazendo atividade física, tudo isso soma para que a gente tenha êxito, né? A cirurgia ortognática, a gente não pode falar que ela resolveu 100% o problema, mas no consultório hoje eu vejo que ela foi sim a solução
para vários pacientes. E como eu estava te falando do efeito cascata, né, Ismael? Porque o que acontece? Quando o paciente, nós não respiramos bem, o nosso pH do sangue ele começa a ficar ácido, né? O pH do sangue hoje é 7,35 a 7,45. Próximo do 7,4 ali é arterial, 7,35 venoso, mas ele é ligeiramente alcalino. Então, quando nós não respiramos bem, o nosso pH do sangue ele fica ácido. Essa acidose metabólica, ela vai causar injúrias nos nossos tecidos, nos nossos órgãos. Você vai ficar com o sistema imunológico comprometido. Você está mais predisposto até câncer, porque você falar de pH do sangue ácido, já tem estudos que provam que isso traz esse tipo de problema também. Então, a gente está falando do ápice do problema. A apneia, né, ela não é algo que a gente deve fechar os olhos, e com toda certeza eu te falo que a cirurgia ortognática hoje ela é um divisor de águas para quem tem um problema de apneia, principalmente de origem mecânica das vias aéreas, se tratando dos maxilares. Então, tem que fazer uma avaliação minuciosa para trazer qualidade de vida para o paciente. Esse paciente da apneia é o paciente que ronca, né, doutor? Isso. Normalmente esse é um indicador que pode talvez trazer uma confirmação que esse paciente tem um problema com a apneia obstrutiva do sono. Com certeza. O paciente que tem apneia, ele vai roncar, mas nem todo mundo que ronca tem apneia. É um indício, né? É um indicativo. Você tem apneia, vai obstruir, você vai fechar ali, vai ter ronco. Mas tem pacientes que têm ronco que não tem apneia. Então, tem que fazer o estudo direitinho para separar o joio do trigo. Para poder saber exatamente se esse paciente ele tem mesmo um problema com a apneia obstrutiva. Juan, quanto tempo a gente tem de gravação? 16. Estamos com 45 minutos de podcast, estamos chegando... Parece que não falamos de 45 minutos, né? O negócio... Tá fluindo. Tá fluindo. Graças a Deus. Para fazer um podcast com o homem aqui, tinha que separar umas 3 horas, viu, gente? Que o homem desenrola muito bem. Aproveitar, você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. E também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio. E também vamos colocar na descrição desse episódio o link do Dr. Tairo Lima, né? Enfim, para você que tem alguma dúvida com relação a esse tema, e obviamente ele vai poder te atender. Doutor, você dentro da especialidade, você também caminhou e caminha dentro da área da formação do aluno, curso, palestra. De onde veio esse... Porque você não teve ninguém na família que indicou você para odontologia, mas desde pequeno você, né, sempre buscou essa área. E essa área acadêmica de ministrar curso, dar aula, tem alguém da família que você fala, não, puxei para determinada pessoa, alguém indicou você para esse caminho? Como que foi isso? Acredito que essa questão de gostar, de ajudar, de servir, que eu tenho muito isso na minha família, né? Meus pais sempre adoraram servir as pessoas, então eu acredito que venha mais dessa vertente. Vem do berço. Já. Do berço, exato. Apesar de, né, assim, de estar no nosso coração, né? Quando você ensina, você aprende. Então, desde sempre, muitas pessoas olhavam pra gente e queria estar junto, e aí acaba que você fala assim, nossa, legal, a pessoa tá vindo, tá se dedicando, e a gente tá ali engajado, você acaba ensinando. E a gente entrou nesse meio acadêmico, né? Desde quando eu saí da residência, logo na residência eu já estava engajado nisso. Eu acho que é de berço e do coração mesmo. Você está próximo desses alunos, de pessoas que querem aprender, traz um benefício que às vezes o dinheiro não paga, né? De você saber que de alguma forma você está contribuindo na vida das pessoas, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Isso é o que mais a gente preza, porque todas as vezes que você pode contribuir na vida de uma pessoa, seja paciente, seja aluno mesmo, de graduação, de pós, ou uma palestra, que você vê que a pessoa sai dali com outro pensamento transformado, você fala assim, plantei uma sementinha. E isso é o mínimo que nós temos que fazer, né? Então, maior é o que serve,
e quem ensina aprende, e eu acredito que se nós tivermos isso em mente, nunca vai faltar nada para a gente, né? Porque tem muita gente que às vezes quer esconder o ouro, fala assim, eu não vou ensinar porque vai virar concorrente, e graças a Deus nós nunca tivemos isso, e pelo contrário, eu acho que, né, Deus ele sempre nos honrou por isso. Então eu sou muito grato a Deus por poder ensinar e logo também aprender. Bem você falou aí, maior é o que serve, não o que é servido, já disse o Senhor nas suas escrituras. Amém. Você, como que você enxerga hoje a Bucomaxilo no quesito formação de profissionais, né? Você está um pouco mais de 10 anos dentro da especialidade, mas com uma casuística muito grande de pacientes, enfim, navega em duas áreas da especialidade que a gente sabe que são talvez as duas principais áreas, e a gente tem tido hoje muitas cirurgias que eu acredito que você já deva ter feito, de reop, de pacientes que passaram, né, por colegas que por alguma situação não conseguiu, né, atingir os seus objetivos. A gente costuma dizer aqui no canal da Bucocast, e a gente fala isso com muita tranquilidade com os colegas, que só faz reoperação quem opera, né? Porque em algum momento, se você não fez, você vai fazer, você vai precisar reoperar esse paciente. A gente tem histórias aqui, assim, inusitadas, né? Dos caras que estão lá no topo da cirurgia bucomaxilofacial e quem está começando também. Mas a gente também entende que muito desses reop vai da formação, né, de como esses futuros cirurgiões estão se preparando dentro da especialidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da formação do aluno, esse número de reop que tem aumentado bastante, como que você tem enxergado essa situação dentro da especialidade? Isso é um assunto importantíssimo, né? Não é que quem está reoperando um paciente, que você tem um paciente para reoperar, que você esteja, né, errado ou por algum motivo assim. Todos estamos fadados a isso. A questão é saber intervir como, quando, né, de que forma, orientar bem o paciente em relação a isso, caso aconteça. Mas em relação a essa alta demanda de reoperação que tem acontecido nesses últimos 4, 5 anos. Principalmente a ATM, né, que tem acontecido muito. ATM, sim, com certeza. Até por questões de cirurgias artroscópicas hoje, muitas pessoas não estão familiarizadas com isso, né? Então, vai juntando tudo. As formações hoje também, cada dia mais difícil, né? Eu vejo que muitas escolas estão apenas jogando profissionais no mercado. Como eu te falei, a gente fez eu tenho que puxar sardinha para isso, porque eu fiz residência, né, em bucomaxilo, e eu tive uma boa casuística, eu tive um bom treinamento, e isso abre os nossos olhos para que a gente possa tratar o paciente de forma idônea, né, de uma forma extensa, de uma forma melhor, e também a gente evita, né, futuros problemas, né? A gente com a formação que a gente tem, eu acredito que a gente está tendo um reflexo hoje daquilo que a gente já viveu lá atrás, né? Então, assim, para te falar a verdade, de reoperação, isso é algo que não acontece na nossa equipe, né? A gente é muito grato a Deus por isso, trabalha de uma maneira certa, e eu acredito que os profissionais hoje, essa questão de reop é mais pelo fato de estarem entrando em escolas que não estão ensinando, não está tendo um volume bom de cirurgia, também estão afoitos, né? Eu acho que é uma outra cabeça dessas pessoas hoje. É difícil falar, né? Mas a gente percebe que tem alguns percalços, né? Uns empecilhos no meio do caminho aí, que a gente tem que tentar aparar essas arestas para que melhore no futuro, né? As escolas têm que se conscientizar mais, apesar de nós termos inúmeras boas escolas. É claro que o número de faculdades e o número de pessoas que estão com vontade de fazer bucomaxilo tem aumentado, e com isso o despreparo dessas instituições. Eu acredito que está levando, né, a um certo número de reop também. Esse número tem aumentado cada vez mais
E o que a gente tem ouvido dos colegas é, obviamente, porque a demanda tem sido maior, né? Cada vez mais o número de pacientes que têm procurado a cirurgia tem aumentado, até porque o paciente tem hoje muito mais acesso à informação, né? Paciente que muitas das vezes sofre com algum tipo de problema e que não tem nem acesso quem possa resolver. Na cirurgia ortognática mesmo, quando você fala bucomaxilo, as pessoas não sabem o que é bucomaxilo, não sei se você já passou por isso. Eu sou um cirurgião bucomaxilofacial. Aí a pessoa, o que é bucomaxilo? Não sabe se você é dentista, se você é médico, o que um bucomaxilo faz. É verdade. Então, eu acredito que as pessoas estão tendo acesso, sabendo mais desse profissional e que o que ele faz com que as pessoas procurem esse profissional. E o número, obviamente, aumenta. E aumentando o número de cirurgia também aumenta o número de reop. Mas aprende também, né, com os problemas. Apesar de não querer aprender dessa forma, mas as reoperações aprende bastante. Quando você estava na sua residência, você era um daqueles que torcia para dar errado, para ver como que o seu professor ia resolver o problema para você? Não, pior que não. Porque tem disso, né? Tipo, tá operando ali, você tá assistindo e fala, pô, podia dar uma zebra aqui pra eu saber como que ele ia resolver. Porque tem uns caras que são maldosos, vai pra cirurgia e fica esperando a coisa dar errada pra saber como é que vai fazer pra resolver. É verdade. Mas a gente não. A gente sempre torcer pra dar tudo certo, né? Por mais que pode dar errado alguma coisa, mas a gente sempre com fé ali para minimizar os riscos, os problemas, né? Problemas. O Pita que falou isso, você viu, Ismael, quando eu ia fazer cirurgia, os caras iam assistir minha cirurgia, porra, os caras ficavam torcendo para dar errado, para saber como que eu ia resolver o problema. E é engraçado que depois eu comecei a falar sobre isso com alguns colegas, e aí alguns falavam assim, tinha vez que eu torcia para dar uma zebra só para saber como que ele ia resolver a situação. É engraçado, né? Dr. Tairo, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu confesso que se a gente fosse falar só de apneia obstrutiva do sono, a gente tinha que gravar um episódio só para falar de apneia. Mas antes de finalizar, eu queria tratar com você dois temas assim que eu sei que é bem curto também. Como que você lida com o paciente no pós-operatório da cirurgia ortognática? Qual que é a sua conduta lá nos pós-operatório? Você exige a fisioterapia para todos os pacientes? Em alguns casos existe aí uma fonoaudióloga que participa, essa equipe multidisciplinar sua no pós-operatório, que eu sei que é muito importante, que é onde o paciente se sente acolhido, né? É onde que você precisa abraçar o paciente. Como é que você trabalha dentro desse quesito? Isso é de suma importância, porque a cirurgia ortognática ela é só o início, né? O pós-operatório é tão importante quanto, né, o ato operatório. A gente tem fisioterapeuta na equipe, a gente tem fonoaudiólogo e muitas vezes até nutricionista, né? Dependendo do paciente que vai operar, a gente lança a mão de psicólogo também, previamente. Quando os nossos pacientes eles têm um contato prévio com o fono e a físio antes mesmo da cirurgia, ele já entra familiarizado, já sabe que vai ali no pós-imediato ser submetido ao tratamento fisioterápico ou fonoaudiológico. Então, a gente tem sim eles na equipe e eles são de suma importância, porque a gente consegue fazer drenagem pós-imediato, você tem recursos para poder eliminar aquela tensão inicial do paciente. Então, assim, são mais profissionais que estão nos ajudando ali para poder reduzir, né, a morbidade pós-operatória. Faz parte hoje, isso é rotina, eu acredito que da maioria dos cirurgiões, a gente tem que ter na equipe porque os resultados são melhores. Principalmente quando a gente fala de cirurgias articulares, né, que a mandíbula é o único osso móvel da face e ele tem uma articulação, então tem que ter movimento, né? Então um fisioterapeuta desde o início ali já é muito importante para a gente. Nós temos outros recursos, né? A gente pode lançar a mão de Hiloterm, que é a máscara de gelo facial no pós-operatório. Esse cuidado no pós-operatório com o paciente, quando a gente acaba a cirurgia, nos 2 primeiros dias a gente tenta deixar ele ali no hospital. Alguns ficam 1 dia, outros 2. E nesses 2 primeiros dias já tem atendimento sim com fisioterapeuta ou fono. E
e a gente vê esse paciente semanalmente e avalia a necessidade de colocar uma liga entre os dentes, se for necessário. Então a gente acompanha bem de perto, porque mais importante do que a cirurgia propriamente dito é o pós-operatório. Tem algum caso de algum paciente que você consiga relatar? Porque hoje a cirurgia ortognática, ela muda, transforma a vida das pessoas, né? Eu imagino que você tem inúmeros casos aí operado, mas algum caso específico que você, né, o cirurgião, depois que ele faz a cirurgia ortognática do paciente, ele passa a ser amigo, né? Porque muda a vida do paciente, faz parte da história do paciente. E a gente sabe de muitas histórias que alguns colegas contam. De cabeça, você lembra de algum caso que você operou, alguma paciente que trouxe uma mudança transformadora na vida da pessoa? Tem vários. Graças a Deus, isso aí é testemunho de paciente que realizou a cirurgia e teve uma mudança significativa, não só na qualidade de vida, na estética, na função. E muitos deles acabam, sim, virando amigos nossos, né? Tem sempre um ou outro que você tem um pouco mais abertura ali. E os casos são transformadores. Eu acho que vale depois um podcast para mostrar os casos, né, que os nossos pacientes passaram por cirurgia e tiveram êxito. O testemunho é grande. Você sabe que esse tema, ele é um tema tão assim pertinente dentro da especialidade que eu tenho alguns casos de podcast com paciente. Já gravei alguns casos onde o paciente veio no podcast com o cirurgião, relatou a sua história antes da cirurgia ortognática, e é bem legal, né? Porque a gente vê o lado do cirurgião, mas o lado do paciente, ele é bem pertinente, assim, né? Com suas peculiaridades. Às vezes, a gente teve casos de paciente que relatou que sofria bullying na escola, ainda na infância. E aí você vê, assim, as pessoas até assim, muito agradecidas com aquela mudança, aquela transformação, né? Principalmente esses pacientes que já sofrem, às vezes, desde a infância, algum tipo de problema. Mas vamos deixar isso em aberto para a gente poder, numa outra oportunidade, falar melhor desses casos que eu sei que são diversos que você tem. Cirurgia ortognática associada à estética, o que você faz hoje junto, que é possível? A cirurgia ortognática, quando você avalia o paciente antes, né, clinicamente e até no virtual, a gente consegue visualizar melhor as deformidades. Então, tem algumas cirurgias ortognáticas, por exemplo, um paciente padrão 2, um retrognata, um classe 2, que você vai fazer um avanço bimaxilar, você já melhora ângulo, né, de mandíbula, pogônio, região do queixo, mas muitas vezes não é suficiente para trazer aquela estética para o paciente. Então, embora já tenha uma melhora, embora já vai melhorar, a gente pode lançar a mão de próteses customizadas, né, biocompatíveis com o osso, já na cirurgia ortognática. Agora, como você tem uma previsibilidade da cirurgia no computador, você consegue também colocar o paciente para fazer num segundo momento essas cirurgias customizadas para melhorar região malar, região de ângulo, região de mandíbula, de mento. Então, é o planejamento. Se você consegue fazer um bom planejamento, seja prévia ortognática ou no pós, você consegue trazer o melhor para o paciente. Então, muitos optam em fazer essas cirurgias estéticas, né, com as próteses fixadas, customizadas, após a ortognática, porque às vezes pode ter algum defeito ósseo, um gap de um avanço muito grande, e você consegue corrigir isso. Então, vai de cada um, vai do planejamento, vai depender do movimento cirúrgico daquele paciente, mas dá sim para fazer junto com a cirurgia ortognática. Dr. Tairo Lima, quem que está com a gente no backstage aqui, que veio te acompanhando, eu queria que você apresentasse. Meu braço direito e esquerdo, minhas duas pernas, é minha esposa, ela também faz as cirurgias conosco. O nome da esposa? É doutora Lohane. Doutora Lohane. Ela é uma pessoa excepcional na minha vida.
E eu dou graças a Deus por ter ela. E ela é da área, né? Então ela tem um olhar estético minucioso. Apesar dela ser da parte estética, ela também acompanha e faz as cirurgias, né? Ela também é residente de cirurgia bucomaxilo. E a gente está engajado nessa questão funcional e estética. E é por ela também que os meus resultados estéticos são melhores. Te ajuda muito no refinamento. Refina bem. O final é muito importante, né? Como termina, e aí esse refinamento com certeza dá toda uma diferença. Dr. Tairo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na Bucocast. Não sei se você ficou com a mesma sensação que a minha, mas assim, que a gente tinha pelo menos mais 2 horas tranquilamente para falar aqui. É verdade. Às vezes tem alguns podcasts que eu termino assim, sabe? Tipo assim, cara, tinha tanta coisa que a gente podia falar. Eu notei tanta coisa aqui, mas a gente tem um tempo aqui. É verdade. Mas com certeza fica aqui o convite para você retornar. Tem um mundo aí dentro da Bucomaxilo que a gente consegue falar por horas e horas. Se a gente for falar só de ATM, a gente grava outro podcast aqui. É verdade. Mas a gente está agora aqui em Brasília, estamos próximo. Dia 29 de agosto nós vamos estar juntos novamente. É isso. Que é importantíssimo a gente poder falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática, desmistificar esse tema para os ortodontistas. E vai ser importante a gente estar junto nessa data também. Vai ser ótimo. Desde de antemão, né, eu já te agradeço por ter aberto as portas para a gente, né, por você ter um trabalho incrível. E não é rasgando seda, não, é realmente, né, o quanto a gente vê a sua dedicação, o quanto as pessoas elogiam o seu trabalho. E isso é muito importante para a gente. Então, né, que nós possamos nos encontrar mais vezes, que possamos participar de mais podcasts com mais tempo, né? Afinal, tudo é para a honra e glória de Deus e para melhorar a nossa especialidade, que é um propósito que você também vive isso. Com certeza. E nós nos encontraremos no dia 29/8 no curso de ortocirurgia e não percam. Vai ser fantástico. Dr. Tairo, muitíssimo obrigado. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Vamos retornar sim para a gente falar de outros temas. Amém. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube e o Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio com o Dr. Tairo. E para finalizar aqui, de antemão, quero agradecer ao Ulisses mais uma vez, a Dinâmica, o Márcio e a Traumec também, que tem participado com a gente, tem apoiado aqui o projeto da Bucocast. O nosso muito obrigado a todos aí e até o próximo episódio.